Olá, meu nome é Amanda Raíza, sou estudante de graduação de Psicologia da UERJ, faço parte do Laboratório de Relações Interpessoais e Contextos Educativos e hoje vamos falar rapidinho sobre análise de documentos e outras fontes. Antes da gente entrar nessa parte, a gente precisa entender que os documentos eles são como monumentos históricos, né, já que eles são sempre produzidos e fabricados segundo a atuação de diferentes relações de forças sociais. Então, a gente precisa compreender que os documentos eles não são neutros, né? Eles não são inócuos. Eles estão sempre passando a ser considerados com a relação que ele tem com as condições pessoais e institucionais da sua produção, da sua obra. A partir dos anos 60, 70, aconteceu uma revolução documental, né, que acabou incorporando novas fontes e possibilidades, né, de registrar uma narrativa ou realizar, produzir um documento. Falando sobre as fontes, basicamente elas podem ser fontes primárias, secundárias e terciárias. Nós vamos explicar o que elas significam a seguir. As fontes primárias, como já deixei claro, é onde aquela informação é original. Não se trata de uma reprodução ou nenhum comentário, é realmente a obra original daquela produção. Já as fontes secundárias, por sua vez, são aquelas onde pode ocorrer uma intermediação do autor sobre outra obra, né? Então, às vezes, é um comentário, né, uma reprodução sobre outra obra que já existe. E, por sua vez, as fontes terciárias elas são seleções, compilações de documentos. Então, as fontes primárias ou secundárias podem fazer parte de uma fonte terciária. E a exemplo de fontes terciárias, nós temos as bibliotecas, os catálogos, os diretórios, as bases de dados e os arquivos. Outra forma de documentar a história são os documentos escritos, né, que, por exemplo, temos os atas, os tratados, as leis, os relatórios, e esses seriam documentos oficiais que foram feitos com a intenção realmente de registrar, né, um fato, um objeto, algo histórico. Foi feito de forma intencional. Mas também podem ser considerados, né, os não oficiais, como cartas, diários e até mesmo livros de receitas. Outro tipo de fonte são as fontes imagéticas, que são os registros através de imagens, de vídeos que foram documentados durante a história. Então, por exemplo, as fotos dos laboratórios da psicologia são uma maneira de registrar a história, de registrar aquilo que aconteceu, como acontecia, como aquilo estava inserido naquele contexto. Outro tipo de fonte são as fontes orais, né, podendo ser realizada através de entrevistas gravadas, de um áudio, de um vídeo, o que possibilita o registro, né, de testemunhos, por exemplo, de indivíduos que estão contando de uma outra época, de um outro contexto, e que agrega bastante, né, para a criação, para a construção de uma narrativa histórica. Outro tipo de fonte são as fontes materiais, que são os objetos, como aquele objeto estava inserido naquele contexto, como ele fazia parte daquela sociedade, como ele era útil para aquela cultura, para aquela tribo, enfim. Como o objeto realmente era inserido naquele contexto, ele pode ser muito útil para entender realmente um certo período durante a história. Por fim, então, como analisar todos esses dados que são coletados, né, através de diversas fontes? Bom, isso fica muito a par do pesquisador, né, de como ele vai interpretar todos esses dados coletados, né, como vai ser a perspectiva epistemológica, né, a teoria do próprio pesquisador, né, e como também, né, a própria natureza dos dados coletados.